estou muito feliz, muito alegre nessa noite de estar aqui, mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. Essa é a minha alegria, porque a igreja tem me acolhido, a igreja tem confiado, me abençoado, tem acreditado. Essa é a minha alegria de poder caminhar com os irmãos e com Cristo. Por isso que eu pus esse tema do convite ao amor dádiva, porque é esse amor, o convite ao amor dádiva, porque é esse amor que eu tenho recebido da igreja, do pastor, de toda a diretoria da igreja, dos diáconos que temos caminhado junto. E quando nós somos acolhidos, somos abraçados, quando nós nos encontramos como pessoa e nos dedicamos, ali a graça de Deus habita. Quando nós acolhemos entre um e o outro e um, nós enxergamos e contemplamos a glória e a graça do Senhor. E esse tema, eu estava meditando e lendo um livro do C.S. Lewis, e ele fala sobre o amor dádiva e o amor necessidade. E quando eu estava lendo essa parte desse livro, isso me chamou muito a atenção, e essas frases ficou no meu coração e na minha mente por alguns dias, e eu deparando diante com a igreja e vendo o movimento da nossa comunidade, vendo o agir da nossa comunidade, e isso foi gravado no meu coração, esse amor dádiva, a qual eu recebi da comunidade, né? E C.S. Lewis, ele coloca o amor necessidade quando nós buscamos a Deus pela nossa pobreza. E C.S. Lewis coloca o amor dádiva quando nós servimos e até sofremos por Deus. E ele deixa uma frase bem clara, como um amor de um homem para com uma mulher. Ele fala quando o amor de um homem com uma mulher com necessidade, ele fala, o homem fala assim para a mulher, eu não vivo sem ela. Esse é o amor necessidade. E o amor dádiva de um homem com uma mulher, ele fala, eu vou agradá-la, eu vou servi-la, eu vou ser companheira dela, eu vou amá-la, eu vou ajudá-la. Ele coloca com essas palavras o amor dádiva. E o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, como nós cantamos hoje aqui, Ele faz esse convite a nós termos esse amor dádiva, de nós como nos acolhermos o próximo. A graça do Senhor desce, ali há perdão, ali há cura, ali há libertação, ali há restauração, pela graça do Senhor, não por nós mesmos, porque muitas vezes nós olhamos e falamos, nossa, como que eu posso perdoar isso? Como eu posso concordar com isso? Como que eu posso aceitar isso? Muitas vezes nós olhamos assim para a humanidade, para o próximo, como que eu vou poder acolher esse tipo de pecado, esse tipo de situação? Mas para conosco, através da graça, nós podemos perdoar, através da graça de Cristo, porque o que é impossível para mim, é possível para Deus. O que é impossível para eu poder realizar através da graça de Deus, do convite, do reino de Deus, que entra dentro de nós, através do reino do Senhor. Porque Ele fala, na oração que o Senhor Jesus ensinou, venha a mim o teu reino. É através do reino que nós podemos contemplar e ver a graça do Senhor. Nós somos somente um canal. E eu tenho recebido e colhido isso da nossa comunidade. E esse é um momento que eu tenho que agradecer a Deus por fazer parte dessa comunidade, porque tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que é pregado neste lugar,
eu tenho vivido e tenho colhido isso. Quando nós enxergamos, eu olho, grupos de irmãos chegar na igreja 2 horas da tarde e ir embora 11h30 da noite, sem ter nada em troca, isso é um amor dádiva. Isso é um amor dádiva, não é um amor necessidade. E eu queria ler em Lucas, capítulo 18, versículo 18. Lucas, ele era um médico, amigo de Paulo, e ele é o único, ele escreveu Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos, e ele é o único escritor da Bíblia que não é judeu, é gentil. Todos os outros escritores eram judeus e Lucas não era. Só que Lucas, ele estudava, no capítulo 1 de Lucas, fala que ele buscava e ele estudou, pesquisou para escrever a história de Jesus, e ele caminhava com Paulo, e ele tinha um amigo também chamado Teófilo. E Johnny Peterson, ele fala que esse Teófilo, ele era um homem muito rico, e ele fazia parte da família real. Isso me chamou muita atenção, porque pelos versículos que nós vamos ler, pelo texto que nós vamos ler, Lucas tinha esse amigo Teófilo, e fala que esse Teófilo, ele que bancava Lucas, ele que sustentava Lucas nos seus estudos, ele que financiava as pesquisas de Lucas para ele poder escrever Lucas e escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Isso me chamou a atenção. Eu posso, no decorrer da mensagem, vamos poder ver sobre Teófilo. Lucas capítulo 18, versículo 18. Vamos ler. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai e filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Amém. Esse texto ele também está escrito em Marcos, no capítulo 10, e em Mateus, no capítulo 19. Isso se chama sinótico, é quando a mesma passagem está nos mesmos evangélicos. E aqui, Lucas traz essa passagem que fala desse homem. E no versículo 1 fala que certo homem importante. E eu comecei a pensar, homem importante.
E comecei a olhar outras passagens na trajetória de Jesus, como era difícil um pobre chegar perto de Jesus. Era só homem importante que conseguia ter acesso a Jesus, porque a multidão era grande, Jesus já estava fazendo aquela fama por onde que ele passava. E eu comecei a pensar nisso, isso me trouxe à mente, falei, não tem uma pessoa que seja vulnerável, que chegava diante de Jesus, eu não consigo encontrar um que chegava perto de Jesus e conversava com Jesus tão facilmente. Se nós olharmos a mulher da fluxo de sangue se espremendo na multidão para tocar nas vestes de Jesus, aqueles 4 amigos desceram aquele paralítico pelo telhado para poder ter acesso a Jesus. E todas as outros, Jesus foi ter encontro. Jesus teve encontro com aqueles que não tinham acesso a Jesus. E esse homem ele conseguiu facilmente. Não sei se porque ele era tão importante, ele conseguiu chegar diante de Jesus e fazer esta pergunta: bom mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Jesus respondeu: bom não, bom somente Deus que está no céu. Aqui eu enxergo o amor e necessidade. Ele não queria saber de Jesus. Ele não queria ter Jesus como seu senhorio. Mas ele queria ter Jesus somente para ter a vida eterna. Ele buscava Jesus para querer ter um benefício para ele. Não porque o Senhor Jesus é os reis dos reis, como foi cantado hoje, mas porque ele sabia que através de Jesus ele poderia alcançar a vida eterna. E ele perguntou: Jesus, que farei eu? Que farei eu para ter a vida eterna? E Jesus respondeu para ele: tu conheces os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não darás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe, não furtarás. E ele respondeu: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ouvindo isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Em Marcos, nesse texto, ele fala que Jesus o amou antes de falar isso para ele. Falta-lhe ainda uma coisa. Aqui está o convite de Jesus. Jesus estava convidando ele para ter uma amor dádiva. Jesus estava convidando ele um passo além. Falou: você é religioso, você segue as leis certinho, você obedece certinho, você é um religioso, mas eu te faço um convite para o reino de Deus. O reino de Deus é mais além. O reino de Deus, ele é muito mais além. Jesus mostra para ele o amor dádiva. Falou: olha, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E depois me siga. Quantas vezes nós estamos buscando a Deus? Em que sentido? Porque Ele é Rei dos Reis? Ou porque nós precisamos de uma salvação? Por que temos ido para a igreja? Qual é o seu sentido de ir para a igreja? Aquele homem, ele queria ter algo em troca. Ele queria a salvação dele. Ele não queria o Senhor, o nosso Jesus, como o único salvador dele. E se nós lemos um capítulo para frente, no capítulo 19, tem Zaqueu. E Zaqueu, quando ele desce daquela árvore, ele fala assim: eu vou vender tudo que eu tenho, metade dos meus bens, e vou dar aos pobres, e vou devolver tudo aquilo, restituir tudo aquilo que eu tomei 4 vezes mais. Qual foi a fala de Jesus? Hoje há salvação nessa casa. Ele compreendeu o amor dádiva, o amor de entregar ao próximo. E aí Jesus pega e fala:
Como é difícil. Como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Como é difícil aquele que está com o coração no dinheiro, nas coisas terrenas, compreender, entender e viver o reino de Deus na terra. Porque o reino de Deus não é só nos céus, é aqui hoje. Como é difícil. Essa é uma preocupação tão grande de Jesus, que na Bíblia há 214 versículos falando sobre fé. 215 versículos falando sobre salvação. E 2084 versículos falando sobre dinheiro. 2084 versículos falando sobre dinheiro. Eu creio que a preocupação não é ser rico, porque Teófilo era rico. Não falamos aqui no começo que Teófilo era rico, amigo de Lucas, que sustentava Lucas, que financiava o ministério de Lucas. Quando você tem o seu coração no dinheiro, aí que está o problema, que não é só ser rico. Eu posso ser pobre, mas o meu desejo está no dinheiro. Eu tenho o dinheiro como o meu Senhor. Eu tenho o dinheiro como o meu Deus. Eu tenho o dinheiro como o meu senhorio. E muitas vezes eu acredito, eu busco a Deus, querendo que Ele faça o impossível para eu conquistar o desejo que está no meu coração, que aquilo que está dentro de mim se torna um amor necessidade. Eu uso a Deus para realizar as minhas necessidades. Eu não tenho Ele como um senhorio na minha vida, como um Deus, como nós cantamos Ele aqui, a único. John Wesley, ele fala que todo cristão tem que ganhar dinheiro. Todo cristão tem que buscar dinheiro. Todo cristão pode ganhar o dinheiro o máximo que ele puder. Desde que ele não quebre o amor aos pobres e ao Cristo. João Calvino, ele fala que é bom ser rico, mas com coração aos pobres. Aquele homem, ele não estava com o coração no reino de Deus. Ele estava com o coração somente na sua vida. A necessidade que ele foi encontrar com Jesus era para realizar a sua própria necessidade, não era para servir ao reino, não era para receber o reino na vida dele. Ele não estava preocupado com o reino, ele estava preocupado em ir para o céu, com a sua vida eterna. E Jesus, ele nos convida a nós termos um amor dádiva, o amor de entregar, o amor de dar, o amor donativo, o amor de você olhar para o próximo e você não se conformar com a situação que o seu semelhante está vivendo, e você se doar, você se entregar, você ter uma compaixão, independente do que vai acontecer, você olhar a vida. Essa semana, aquela comandante daquele navio que acolheu aqueles refugiados que estavam lá à deriva no mar, quando ela chegou no porto da Itália, ela foi presa. Que absurdo. Mas a ética da vida, Ed René fala que a ética em Cristo ela não muda.
A moral, ela é temporal, a moral, ela é cultural, mas a ética em Cristo, ela permanece sempre. E muitas vezes nós negociamos com a nossa moral, negociamos com a nossa vida e esquecemos que o Senhor nos convidou a um reino, a um amor dádiva. E Jesus fez o convite para aquele homem. Ao ouvir isso, disse Jesus: falta-lhe uma coisa, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil o rico entrar no reino dos céus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Os discípulos perguntaram para Jesus: quem pode ser salvo então? Aí Jesus fala: o que é possível para o homem não é possível para Deus. Então, se você usa esse versículo quando você vai buscar uma porta de emprego, vai lá, meu filho, porque é impossível para o homem, é possível. Não. Ou quando você vai fazer aquela prova, está difícil, o que é impossível para mim não é possível para Deus. Jesus está falando de salvação. Esse versículo a gente não pode usar dessa forma. O que é impossível para mim entrar no reino dos céus é possível para Deus. O que é impossível para você e para mim se torna impossível para Deus. E estamos preocupados com regras, com doutrinas, com dogmas, com leis. Nós nos preocupamos em seguir isso. Como aquele homem também se preocupava. Seguia todos os mandamentos, desde a sua adolescência. Era um homem justo, íntegro, reto diante dos judeus. Mas não tinha um amor ao próximo. Estava com o seu coração em outro Deus, com D minúsculo. Não é por nós. Não é pelos nossos méritos que nós alcançamos os céus. Não é por nós que nós alcançamos o perdão do Senhor. Nem é pelos meus méritos, não é pela meritocracia, mas sim é pelo sangue da cruz do Calvário. Lá, Ele levou todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Daquele seu colega do trabalho, Ele levou os pecados dele também. Aquele seu vizinho também, Ele levou os pecados dele. E a Bíblia fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará o nome dele. E nós perdemos tempo. No início, Adai fez um convite para a igreja. Como em Atos dos Apóstolos. Um convite para nós podermos fazer a obra do Senhor animosamente, fazer a obra do Senhor com coragem, de nós olharmos para o nosso lado, olhar para o próximo que está do nosso lado padecendo e abraçar e colher, independente do pecado, independente da situação, independente da vida, independente da moral, independente daquilo que as pessoas irão falar, daquilo que as pessoas irão dizer, independente de tudo, nós olharmos com amor dádiva e nos entregarmos, receber o reino de Deus e viver o reino de Deus. É o convite que Deus tem para nós, para a nossa comunidade, para a nossa igreja. O pastor que finalizou a série, ser comunidade. Ser comunidade.
levar a cruz, levar a Cristo, levar este amor, aceitar esse convite. Você tem aceitado esse convite? E eu tenho aceitado esse convite para mim? Ou eu estou vindo aqui nessa noite, ou estou vindo aqui na igreja, ou eu tenho servido aqui na igreja somente para receber algo do Senhor? Ed René fala uma coisa tão linda, que Jesus é o fim, Deus é o fim, não é o meio. Aqui este homem estava usando Deus como meio. Ele não estava olhando Jesus ali como seu Salvador, como seu Rei, como seu Deus, como seu Criador. Ele só queria realmente receber a instrução dele, o que ele teria que fazer para chegar à vida eterna. Deus não quer isso de nós, irmãos. Deus, Ele quer que nós servimos Ele porque Ele é Rei dos Reis, que Ele é senhorio da nossa vida, que Ele é nosso Criador. Nós temos que amar porque Ele é, como o pastor pregou semana passada, Ele é o Cristo, Ele está vivo, e Ele está aqui no meio de nós, porque estamos reunidos em nome dEle. Viemos aqui nessa noite para adorar e servir o nome dEle, em comunhão, juntos, abraçados, enfrentamos este frio. Não para ouvir uma música, não para viver, olhar para o nosso irmão e falar que o Grau de Jesus fez pulso, que eu sabia. Viemos aqui para adorar esse Rei dos Reis. Somos testemunhas. Testemunhas do quê? Desse Cristo verdadeiro, vivo. E o convite que Deus tem nos colocado, a cada mensagem aqui, é de nós ir de encontro aos vulneráveis, aqueles que estão em vulnerabilidade, do pobre, da viúva, dos refugiados. Nós temos envelope aí para os refugiados. É esta semente, é este convite que Deus tem colocado em nosso coração, que tem colocado esse desafio que Deus tem dado. Esse é o propósito que Deus tem colocado em nosso coração, é viver o reino agora, é viver o amor dele agora, é passar esse amor que está dentro de nós para outras pessoas, no acolhimento, que eu tenho certeza que nós falamos aqui no começo, a graça e a paz de Jesus, a graça e a paz desse Jesus que está dentro de nós, que Jesus quer que nós levamos no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, que nós encontramos, que as pessoas encontrem em nós este amor dádiva, não o amor necessidade. É ruim demais nós ter uma pessoa, nós estar com uma pessoa, abraçar aquela pessoa, conversar com aquela pessoa, conviver com aquela pessoa, porque nós temos que receber algo em troca dela. Para pensar nisso. Eu abraço o meu chefe, eu converso com ele porque eu preciso do emprego. Eu converso com meu irmão, com minha cunhada, porque é família, não tem outra forma mesmo. Nós temos que conviver. Eu converso com aquele parceiro meu de serviço, porque ele faz o meu serviço, sem ele eu tenho algo em troca. Eu converso com o meu paciente, eu converso com o meu cliente, porque ele vai me trazer algo em troca. Por causa se não fosse isso, não queria nem ver pintado de ouro. Não queria nem ver pintado de ouro.
Eu olho para aquele ser humano, para aquela vida daquela pessoa, eu não quero. Quanto mais longe de mim, melhor. Temos colocado necessidade no nosso relacionamento. Temos colocado necessidade. E Deus tem a ver com pessoas, e pessoas têm a ver com Deus. E se nós não acolhermos a pessoa com sinceridade no coração, Deus não vai agir. Deus não vai trabalhar. Não tem como Deus entrar com a sua graça, um favor imerecido, que eu não mereço, mas Deus tem a sua graça. Se o meu coração não está limpo e puro com o meu semelhante, com o meu próximo, falar é fácil, eu amo o meu próximo. Isso aí, minha comunidade fala direto, meu pastor prega direto isso. Eu ir para o café do bem, eu participar da igreja, mas eu vou lá porque eu tenho que estar lá, mas aquela irmã, aquele irmão, aquela situação, eu vou para ajudar, para fazer minha parte, porque eu quero ser salvo, eu quero ir para o céu, eu tenho que... É necessidade. Deus nos faz refletir nessa noite, queremos, e nos faz esse convite a nós começarmos a viver essa dádiva. E há a possibilidade disso, porque o que é impossível para você é possível para Deus. Ah, mas eu não consigo olhar para a cara dele, eu não consigo olhar para a cara dela, eu não consigo conviver. Eu não consigo perdoar aquilo que ele me fez, eu não consigo perdoar aquilo que ela me fez. Meu, é impossível isso. Mas através da graça de Deus, que é manifestada dentro de nós, porque quem faz é o reino do Senhor, é o Espírito Santo que trabalha, não é nós. Nós temos que só abrir a portinha do coração e falar: Senhor, eu só quero amar, eu só quero amar, eu só quero amar. E a graça de Deus entra. E você acolhe aquele que chateia, aquele que... Porque é isso que eu falo, irmãos, isso está no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa. Pessoas que tentam de todas as formas, ou nos entristece, ou você vê a maldade, vê a... E Deus nos faz convite, porque você é luz. Em uma relação, você é a luz de Cristo. Você é o sal da terra. E Jesus, ele veio para os doentes, para os pecadores, para aqueles que estavam perdidos. Jesus falou: eu vou largar as 99 ovelhas e vou atrás da última ovelha lá, perdida. Esse é o convite. Que nós largamos nosso eu, o nosso egoísmo, e deixamos o reino de Deus. Fala: Senhor, venha o teu reino sobre mim, que eu venha ser luz, que eu venha acolher, que eu venha abraçar. E eu tenho a certeza que a graça do Senhor vai descer, e o Senhor vai restituir, vai curar, vai libertar, vai transformar, vai restaurar, vai modificar, que aquilo que era trevas vai se tornar luz, aquilo que era uma dificuldade em um relacionamento não vai ter mais dificuldade, porque o amor, a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor vai estar no meio. Mas para que isso aconteça, nós temos que receber o convite do Senhor. Não é por nós, é por Ele. Tudo é por Ele. E para concluir, eu queria o que nos define?
O que nos define? Através disso, o que nos define? O que te define? O amor necessidade ou o amor dádiva? O que define? O que te define nessa noite? O amor dádiva ou o amor necessidade? O que nos define não é a nossa posição. O que nos define não é a nossa roupa, nosso carro, nossa casa, nosso emprego. O que me define não é estar aqui hoje à noite falando com vocês. O que me define é o que está no meu coração. É uma decisão que nós temos que tomar. O convite está feito. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei. O que nos define nessa noite? O que está te definindo no seu dia a dia? O que está te definindo você com Deus? O que está nos definindo como comunidade? O que nos define, irmãos, é o que está no nosso coração. É aquilo que nós aceitamos de Cristo. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Que neste momento você vai fechar os seus olhos e você vai olhar para dentro de você. E você vai começar a colocar diante do Senhor. Que tipo de amor que você está praticando, que você está vivendo? Que tipo de amor que você está colocando diante do Senhor? Em espírito e em verdade. Ele conhece o teu coração, Ele conhece os nossos corações. Ele sabe aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos. Ele sabe os relacionamentos que nós estamos tendo. É em espírito e em verdade. Deus, Ele quer agir. Deus, Ele quer trabalhar. Deus, Ele quer fazer maravilhas em nossos meios. Deus, Ele quer fazer maravilhas. Deus, Ele quer agir de modo sobrenatural nos nossos relacionamentos, na nossa comunhão com o nosso próximo, no nosso coração, no nosso íntimo. Mas qual é o amor que nós temos praticado? Qual é o amor que nós temos decidido realizar? Senhor meu Deus, eis-me aqui, ó Pai. Espírito Santo, que o Senhor venha a poder. Que privilégio nós temos, ó Deus, de receber este convite do Senhor. Que o Senhor venha derramar a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua bondade, o seu infinito amor por nós, ó Deus. E nós vamos viver em comunidade, com amor dádiva, um para com os outros, Senhor, em união, Pai. E quando nós vemos nos abraçar, Senhor, a Tua graça venha nos tomar, Jesus, e venha haver a cura, Pai, e venha haver a libertação, ó Senhor, venha haver a restauração, ó Pai. Aquilo que estava perdido, Senhor, aquela ovelha que estava perdida, ó Deus. Nós vamos ver o Teu sangue nos purificando de todo o mal, Senhor. E nós vamos poder enxergar e contemplar, Senhor, com os Teus olhos, Senhor. E viver neste mundo com amor, com piedade, com bondade, com generosidade,
com mansidão, ó Deus. Que nós venhamos ter a Tua mansidão, Senhor, com a nossa família. Que a nossa família venha olhar para nós e venha sentir, Senhor, a Tua graça, venha sentir o Teu amor, venha sentir, Senhor, o Teu refrigério, através do nosso olhar, através do nosso abraço, Senhor. Porque não é por nós, Senhor, mas é pelo Teu Santo Espírito que habita dentro de nós. Que nós venhamos conduzir neste mundo, por onde nós formos, Senhor, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor. É assim que eu te peço e te agradeço, Senhor, que o Teu amor venha estar em nós. Amém e amém.